sei que é novembro, que já tá todo mundo cansado. Já faz tempo que estão vendendo panetone no mercado, as festas de final de ano se anunciam. 2021 não tem sido fácil para ninguém, especialmente quando a gente lembra que já são quase 2 anos de pandemia. Mas você sabe que novembro é o mês do maior evento para você, estudante, também para mim como professora. É o mês da prova do Enem, que vai acontecer aí dentro de alguns dias. Você tem que lembrar que essa prova é a prova que vai te ajudar a dar acesso à tua tão sonhada vaga na universidade. Então, junta aí um pouquinho de força aí nessa reta final. Vamos comigo nessa aula que vai durar aproximadamente 1 hora, onde nós vamos revisar os principais conteúdos de biologia para a tua prova de ciências da natureza. São 10 conteúdos que aparecem recorrentemente na prova do Enem. Por que são conteúdos assim? Porque são conteúdos de biologia que permitem que o Enem explore o que ele mais gosta, que é relacionar os conteúdos acadêmicos com o teu cotidiano. E é claro que em 1 hora de aula a gente não consegue aprofundar tanto assim esses conteúdos, mas aqui eu vou te ensinar alguns conceitos básicos de cada um deles para você conseguir responder tanto questões bastante simples quanto questões mais complexas. Então vamos ver aqui quais são os 10 conteúdos que eu vou abordar nessa aula. Vamos ver ecologia, que é o conteúdo-chave dessa nossa aula, já que ecologia é bem interessante nesse fator de relacionar as ações humanas com o conteúdo acadêmico, né? As ações do nosso dia a dia com o conteúdo acadêmico. Vamos ver também, explorar um pouquinho mais isso, falando de meio ambiente e humanidades. Vamos ver também a citologia, de que maneira as células funcionam, explorando especialmente os componentes celulares das células eucariontes. Ainda dentro de células, vamos ver DNA e RNA, entendendo como que são essas moléculas, de que processos metabólicos elas participam e de que maneira a ciência moderna manipula essas moléculas para transformar aí os seres vivos. Vamos estudar também bioenergética, de que maneira que a célula lida com a energia que ela precisa para sobreviver. Vamos estudar genética, que é outro assunto bastante recorrente no Enem, especialmente quando ele está explorando genética mendeliana, a primeira e a segunda lei de Mendel. Vamos falar ainda de reprodução, diferenciando aí a reprodução sexuada, assexuada e a importância dela para os seres vivos. Teorias evolucionistas, onde nós vamos comparar principalmente as teorias de Darwin e Lamarck e entender o que a teoria neodarwinista acrescentou à seleção natural. Vamos ainda ver algumas doenças que podem aparecer na tua prova e, para finalizar, vamos trabalhar sistema imune, ou seja, entender de que maneira o nosso corpo age para se defender de possíveis parasitas, possíveis patógenos, tá bom? Então, vem comigo, fica calminho, fica calminha, relaxa aí e vem essa aula comigo que tu vai aprender um monte de conceito interessante que vai te ajudar muito na tua prova do Enem, tá bom? Bora lá? Vamos para essa aula? Vamos começar então nosso aulão pela matéria mais importante do Enem, que é ecologia. Ecologia é a ciência que estuda a relação que os seres vivos estabelecem entre si e com o ambiente que eles se encontram. Lembrando que no ambiente nós temos 2 grandes grupos de componentes, os componentes bióticos, que são os seres vivos, e os componentes abióticos, as coisas não vivas, como as condições de luminosidade, temperatura, solo, disponibilidade de água e assim por diante. Condições essas a que os seres vivos precisam apresentar adaptações para poderem sobreviver no ambiente que eles estão. Seguindo aqui, a gente tem que lembrar algumas informações e conceitos sobre os níveis de organização dos seres vivos. Começando então, no ambiente, a organização pelo nível de indivíduo. Por exemplo, uma capivara, ou seja, um indivíduo único de uma determinada espécie, capivara. Se eu estou falando então do grupo de capivaras de determinado local, eu já estou falando de população. Então, população, um conjunto de seres vivos da mesma espécie que vive em determinado local. Atenção a esse determinado local. Por quê? O grupo de capivaras que vive em um parque ecológico, ele pode guardar diferenças em relação a um grupo de capivaras que vive em um ambiente urbano. Por isso a gente está falando de populações diferentes, apesar de serem seres vivos da mesma espécie, tá bom? Então, população, conjunto de seres vivos da mesma espécie em determinado local. Temos ainda o termo comunidade. Comunidade é um conjunto de populações que habitam determinado ecossistema. A gente pode usar o termo comunidade de maneira bem genérica ou de maneira mais específica. Por exemplo, se eu falar assim, o conjunto de populações do Parque do Tabuleiro, a comunidade do Parque do Tabuleiro, um parque ecológico. Eu estou falando aí de todas as populações, de todos os seres vivos diferentes que habitam aquele parque.
Agora, se eu estiver falando assim, a comunidade de mamíferos do Parque Tabuleiro, eu já reduzi o meu grupo. Eu estou falando apenas do grupo de populações de espécies de mamíferos, beleza? Continuando aqui, a gente tem também o chamado termo ecossistema, que é o conjunto de componentes bióticos e abióticos de um determinado local. A gente pode usar o termo ecossistema, por esse conceito bem genérico, de forma bem ampla, como por exemplo a do ecossistema da Mata Atlântica, então uma grande floresta, ou por exemplo até mesmo um pequeno aquário poderia ser considerado um pequeno ecossistema, já que ele tem componentes bióticos e abióticos também. E por último aqui nos níveis de organização a gente tem o conceito de bioma. Bioma é um conjunto de ecossistemas com paisagens, condições climáticas de solo semelhantes. Então, por exemplo, floresta amazônica e Mata Atlântica. Ambas são florestas pertencentes ao bioma das florestas tropicais. Por quê? Porque elas têm condições climáticas semelhantes, são florestas quentes, úmidas, florestas densas, florestas com vários estratos vegetais, com predominância de lianas e epífitas, que vão compor paisagens semelhantes, por isso estão dentro do mesmo bioma, o bioma das florestas tropicais, beleza? Seguindo aqui, outro conceito importantíssimo em ecologia são os conceitos de cadeias alimentares. As cadeias alimentares são representações de fluxos de energia e matéria no ambiente. A gente costuma usar setas para indicar de onde a matéria orgânica vai e onde ela chega, quem serve de alimento para quem. Aqui nós temos uma cadeia alimentar terrestre. Começamos pela planta, que é o ser vivo produtor, um ser vivo autótrofo que produz seu próprio alimento, por isso ela está iniciando a nossa cadeia alimentar, certo? Depois temos a lagarta, que se alimentou da planta. Essa lagarta, por ser um ser vivo heterótrofo, que não produz seu próprio alimento, ela precisa consumir outro ser vivo, no caso aqui, o produtor. Por isso, ela é um ser vivo consumidor. Como ela é o primeiro ser vivo da cadeia alimentar a se alimentar, a gente chama de consumidora primária. A consumidora primária, o consumidor primário, pode ser tanto um ser vivo herbívoro, que se alimenta exclusivamente de plantas, quanto também pode ser um ser vivo onívoro, que come de tudo um pouco. Seguindo aqui, o consumidor secundário é o segundo a se alimentar na cadeia alimentar. Ele pode ser tanto onívoro quanto um ser vivo carnívoro, que se alimenta exclusivamente de carne. Se eu tivesse aqui uma cobra se alimentando da ave, a gente diria que seria um consumidor terciário e assim por diante. Encerrando nossa cadeia alimentar, nós temos os seres vivos decompositores, como os fungos e bactérias, que fazem a reciclagem da matéria orgânica. Eles transformam a matéria orgânica, que é complexa, em compostos mais simples, a matéria inorgânica, como os sais minerais, que as plantas podem absorver novamente através do solo. É importante você lembrar que as cadeias alimentares geralmente não ocorrem de maneiras isoladas na natureza. Elas ocorrem de maneira integrada. Várias cadeias alimentares se sobrepõem umas às outras, e a gente chama isso de teias alimentares. Veja, se você estiver comendo, por exemplo, no seu almoço, um prato de feijão, arroz, salada, de alface e bife. Só no seu prato tem 4 seres vivos diferentes. Você está participando de 4 cadeias alimentares diferentes. Então, vejam, há uma integração dessas cadeias alimentares. Isso a gente chama, então, de teia alimentar. Outra forma de a gente representar os fluxos de matéria e energia na natureza são as pirâmides ecológicas, como essas duas aqui. Aqui do lado, desenhei uma pirâmide ecológica que a gente poderia usar tanto como pirâmide ecológica de números ou de biomassa. Biomassa representa a quantidade de matéria e números a quantidade de indivíduos. E, muito comumente, as pirâmides ecológicas têm a base larga enquanto o topo é pequeno. Por que isso? Porque ao longo dos níveis tróficos, a gente vai tendo uma dispersão da matéria e energia. Veja, aqui essa grama produz uma quantidade específica de biomassa ao longo da sua vida, os vários indivíduos que compõem uma grama. A gente vai ter as lagartas que vão consumir esses vários indivíduos de grama. Entretanto, a energia acumulada pela grama ao longo da sua vida não vai passar totalmente para o próximo nível trófico. Por quê? Não vai se acumular no próximo nível trófico? Ora, porque essas lagartas vão gastar parte dessa energia se movimentando, vivendo sua vida, vão liberar nas fezes parte da matéria orgânica consumida, e essa matéria, então, ela vai ficando pelo caminho ao longo da cadeia alimentar. Por isso, ao longo dos níveis tróficos, ela vai diminuindo em quantidade, tanto em quantidade de biomassa, quanto também, em geral, em número de indivíduos. Então, por exemplo, vamos pensar na savana africana. O que tem mais? Indivíduos de uma espécie de gramíneas ou zebras? Bom, muito mais gramíneas. Leões ou zebra? Bom, muito mais
zebras. Então, veja, à medida que a gente vai subindo nos níveis da cadeia alimentar, a gente vai tendo uma diminuição de indivíduos e também de biomassa por conta dessa dispersão que vai ocorrendo ao longo dos níveis tróficos. Mas cuidado, às vezes numa pirâmide ecológica de números, a gente pode ter bases estreitas, como essa daqui que eu desenhei para você. Aqui eu tenho embaixo 2 ipês, 2 grandes árvores, 100 lagartas e 20 aves. Então vejam, eu tive uma inversão, uma base estreita, porque 2 ipês são indivíduos muito grandes. O ipê pode chegar a 20, 30 metros de altura, então tem muito mais biomassa do que 100 lagartas. Veja, então a gente só teve essa inversão aqui porque os ipês têm um tamanho muito grande em relação às lagartas. Então cuidado com essas pirâmides de número também, tá bom? E para finalizar, vamos falar das relações ecológicas. Relações ecológicas, quando a gente está falando aqui, a gente está falando das interações entre seres vivos. A gente divide as relações ecológicas sobre 2 quesitos. Primeiro, se alguém sai prejudicado ou não na relação ecológica. Segundo quesito, que tipos de espécies estão envolvidas na relação. Vamos ver então classificação. Primeiro quesito, se as relações são harmônicas ou desarmônicas. Relações harmônicas são aquelas relações ecológicas em que nenhum indivíduo vai sair prejudicado. Então, ou os 2 indivíduos relacionados estão se beneficiando, ou apenas um ganha o benefício, enquanto o outro não ganha nem perde nada. Por exemplo, quando você viu o filme Procurando Nemo, você vê lá que os peixes palhaços vivem dentro das anêmonas. O peixe palhaço e a anêmona, ambos estão se beneficiando. O peixe palhaço ganha abrigo e proteção desse quinidário, que queima e evita que outros predadores cheguem até ali, e ao mesmo tempo a anêmona ganha restos de alimento do peixe palhaço. Uma relação harmônica, os 2 estão se beneficiando. Agora, as relações desarmônicas são aquelas em que algum ser vivo sai prejudicado. Ou ele vai sair doente, ou perdendo numa competição, ou ele vai ser comido por um outro ser vivo. Então, é uma relação em que alguém sai prejudicado, como por exemplo, uma cobra comendo um rato. O rato está saindo prejudicado, mas a cobra está ganhando alimento. Então, desarmônica porque o rato saiu prejudicado. Fique muito atenta aqui. Desarmônica não quer dizer que é ruim para o ecossistema, muito pelo contrário. As relações desarmônicas são essenciais para o equilíbrio das populações. Se eu tiro daqui o predador de topo, o segundo nível trófico vai se reproduzir muito, vai acabar com os recursos rapidamente, porque não tinha os predadores de topo para controlar esse grupo aqui, beleza? E por fim, temos as relações interespecíficas e intraespecíficas. Interespecíficas são as relações ecológicas que acontecem entre espécies diferentes. O Nemo, o peixe palhaço, com a anêmona, interespecífica. E relação intraespecífica, quando acontece dentro da mesma espécie. Por exemplo, um formigueiro. Eu tenho várias formigas, seres da mesma espécie, daquele formigueiro, dividindo tarefas. Então, elas são uma relação intraespecífica, porque são seres vivos da mesma espécie. Era isso de ecologia, vamos então para o próximo tópico. Vamos então para a segunda parte da nossa aula de biologia e vamos continuar nessa parte da aula falando sobre ecologia. Entretanto, nós vamos sair dos conceitos básicos e vamos entrar na ecologia mais aplicada, pensando em como que as ações antrópicas ou ações humanas impactam sobre o meio ambiente, certo? Eu dividi essa parte da aula em 3 tópicos: desmatamento, poluição atmosférica e poluição das águas. E nós vamos entender as causas e consequências de cada um. Começando pelo desmatamento, que consiste na derrubada de árvores, na retirada de florestas. Esse desmatamento ele pode ter várias causas possíveis, a gente pode elencar algumas no Brasil. Uma causa muito importante no Brasil é a especulação imobiliária, onde ocorre o desmatamento para a construção de loteamentos, casas, prédios, etc. Esse tópico, essa exploração imobiliária, é sentida principalmente no bioma da Mata Atlântica, que fica no litoral brasileiro, onde se concentra a maior parte da nossa população. Além da exploração imobiliária, a gente também pode citar a agricultura, principalmente a derrubada de florestas para a produção de monoculturas, como a soja, o milho e também a cana-de-açúcar, tá? Essa exploração do solo para a produção de monoculturas é vista em praticamente todos os biomas brasileiros, especialmente na Amazônia e também no Cerrado. O Cerrado é um dos grandes produtores de soja no mundo, né? O bioma do Cerrado. Além disso, também podemos citar a pecuária, ou seja, a criação de animais, especialmente a criação extensiva de gado, que exige uma grande área de pastagens, e essas pastagens são produzidas onde antes haviam grandes áreas de florestas, que também vai impactar a Amazônia, Cerrado e outros biomas brasileiros. Quais são as consequências desse desmatamento? Bom, a consequência direta do desmatamento é a perda de biodiversidade, de hábitats e de nichos ecológicos que estavam contidos naquela floresta, naquele pedaço de mata que foi derrubado.
Além disso, a gente pode citar outros problemas muito sérios, como, por exemplo, a ausência das grandes árvores, que seriam importantes sequestradores de carbono da atmosfera, e também a ausência de vegetação, que liberaria uma grande quantidade de água para a atmosfera, através do processo de evapotranspiração. Uma coisa importante que essa evapotranspiração faz é condicionar os regimes hídricos das diferentes regiões. Um exemplo interessante aqui no nosso país: nós estamos vivendo um grande período de estiagem muito sério que impacta a gente de formas diferentes, como, por exemplo, a dificuldade de produzir energia elétrica. Afinal, nós temos muitas hidrelétricas que usam o movimento da água na produção de energia. E essa crise hídrica pode estar relacionada diretamente à questão do desmatamento dos grandes biomas. Porque se eu estou desmatando a Amazônia, por exemplo, eu estou deixando de eliminar para a atmosfera uma grande quantidade de água na forma de vapor, que seria carregado, por exemplo, para a região sul e sudeste, através do que a gente chama de rios aéreos, que são grandes massas de ar que arrastam a umidade da Amazônia para outras regiões do Brasil. Sem floresta, a gente não tem a formação desses rios aéreos. Bom, além do desmatamento, também citei a poluição atmosférica, que tem várias causas, principalmente a queima de combustíveis fósseis, ou seja, a queima de petróleo, de combustíveis derivados do petróleo e, consequente, a produção de gases que são liberados a partir dessa combustão. É importante que você lembre que a poluição atmosférica está diretamente ligada e influencia diretamente o ciclo do carbono, um dos ciclos biogeoquímicos importantes aí para você lembrar para o Enem. O ciclo do carbono é importante para os seres vivos porque as moléculas orgânicas que constituem seres vivos são principalmente constituídas de cadeias carbônicas. E o carbono ele vai sendo armazenado nos seres vivos através das cadeias alimentares e também ele fica armazenado no solo através dos seres vivos que morreram e foram ficando soterrados, principalmente os fósseis, que vão dar origem aos combustíveis fósseis ao longo do processo geológico. Então, o que acontece? Quando a gente está tirando esses combustíveis do solo, esses materiais fósseis do solo e queimando, a gente está dando retorno a esse carbono à atmosfera. Entretanto, a gente tem outros problemas ambientais, como acabei de falar, o desmatamento, vou destruindo os sequestradores de carbono, que são seres fotossintetizantes que pegam carbono na fotossíntese e acabam, então, desequilibrando o ciclo do carbono. Mas além dos compostos de carbono, como o monóxido de carbono e o gás carbônico, que estão nesse ciclo aí, a gente também tem outros poluentes, como o metano e outras substâncias que são liberadas na queima de substâncias, na queima de combustíveis. Essas substâncias elas podem agir na atmosfera de diferentes formas. Temos os impactos diretos, como, por exemplo, problemas respiratórios nos seres humanos por conta da poluição, e outros impactos não tão diretos, mas também muito importantes. Por exemplo, a gente pode ter um aumento do efeito estufa, que você sabe, na geografia, que o efeito estufa é um efeito natural que a atmosfera realiza para manter a temperatura da Terra constante entre os dias e noites. Porém, a emissão desses gases, que a gente chama de gases do efeito estufa, eles acabam formando uma camada maior de proteção, entre aspas, na atmosfera, que faz com que que a Terra consiga mandar ainda menos calor de volta para o espaço e, consequentemente, esse calor se acumula no nosso planeta, aumentando assim a temperatura, o que vai gerar o que a gente chama de aquecimento global. Esse aquecimento global ele pode ter também muitas consequências, como, por exemplo, o aumento do nível dos oceanos por conta do derretimento das geleiras, alterações no clima e também extinção de espécies de seres vivos que não conseguem se adaptar às novas temperaturas ou às novas condições ambientais provocadas pelo aquecimento global. Um exemplo interessante disso é a acidificação dos oceanos causada também por essa poluição atmosférica, que acaba deixando os oceanos mais ácidos e influencia nas cadeias alimentares e nos seres vivos que vivem nos oceanos. Um exemplo bem interessante de consequência do aquecimento global e da acidificação dos oceanos, do impacto sobre os seres vivos oceânicos, é o embranquecimento de corais. Os corais, eles são, em geral, animais coloridos porque eles estabelecem relações ecológicas com algas chamadas de zooxantelas, que ficam fazendo uma espécie de mutualismo entre elas e o coral. Quando há um aumento da temperatura, é comum que esses corais expulsem as zooxantelas deles e percam essa relação ecológica, então diminuindo, por exemplo, a quantidade de nutrientes que eles conseguem absorver. Consequentemente, eles ficam esbranquiçados, e podem correr o risco de morrer, o que é um problema muito sério, se a gente tem uma destruição dos recifes oceânicos, tá bom? Continuando aqui
a gente tem também a questão da poluição da água. A poluição da água é principalmente causada pelo despejamento de esgotos, né, e de outros efluentes nas águas, tanto nas águas doces quanto nos oceanos. Isso pode ser tanto esgoto doméstico, né, que é proveniente das casas, como também efluentes industriais, que podem ser ainda mais contaminantes. Isso pode gerar uma série de problemas diretos, como a morte de seres vivos que não conseguem sobreviver aos contaminantes, como também outros problemas, como por exemplo o que a gente chama de magnificação trófica. O que é magnificação trófica? É uma acumulação de algum contaminante ao longo da cadeia alimentar. Um exemplo, digamos que uma indústria de tintas está despejando na água metais pesados. As algas do rio onde aquela poluição está acontecendo acabam absorvendo esses metais pesados através da sua absorção. Em seguida, os peixinhos que estão lá começam a comer essas algas. Consequentemente, eles vão acumular muitos metais pesados no seu organismo que eles não conseguem eliminar, mais do que as algas, porque as algas absorveram um pouquinho e os peixes comeram várias algas diferentes, acumulando o metal pesado contido nessas várias algas. Um outro peixe maior que come esses peixinhos também vai comer vários peixinhos e, consequentemente, vai acumular todo o metal pesado contido nesses vários peixinhos. Sendo assim, ao longo da cadeia alimentar, a gente vai tendo essa acumulação de um contaminante. Quanto mais acima do nível trófico estiver, maior vai ser a contaminação desse organismo. E isso pode ser importante para a gente, inclusive. Né? Existe um fenômeno, né, registrado, que é o desastre de Minamata, que aconteceu exatamente essa questão da acumulação trófica, onde os seres humanos, que eram o topo da cadeia alimentar, que se alimentavam dos peixes de uma região contaminada, acabaram tendo uma série de problemas por conta dos metais pesados acumulados, no caso o mercúrio, que causou uma série de deficiências, né, problemas do sistema nervoso na população local, tá bom? Bom, era isso, vamos então seguir para o nosso próximo tópico. O tema agora é citologia. Esse tema você vai usar bastante quando tiver questões que vão abordar, por exemplo, saúde humana ou tecnologias voltadas à biologia molecular. Então aqui você vai ter que entender bem as diferenças entre os dois tipos de células que eu vou citar e também a função de cada uma das estruturas celulares. Vamos lá então? Bom, para começar vamos diferenciar os dois grandes grupos de células, as células procariontes e as células eucariontes. Esses são termos bem importantes, bem básicos da biologia do ensino médio. Células procariontes são aquelas células mais simples que existem, também as menores células. Elas são células que não têm divisões, setores no seu interior para organizar as suas funções, setorizá-las. Além disso, e como principal característica, nós temos o fato de que o DNA dessas células está diretamente misturado ao citoplasma. Não há um núcleo organizado, o DNA não se encontra no interior de uma carioteca, de uma bolsinha. Onde que nós vamos encontrar esse tipo de célula? A gente vai encontrar esse tipo de célula nos grupos dos domínios eucária e arqueobactéria. São todos bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. São as células, então, realmente as mais simples que existem. Aqui no meu esquema, eu inclusive tentei fazer um desenho proporcional, né, ao tamanho dessas células. Então, veja, a célula procarionte, bem pequenininha, bem simples aqui, e a célula eucarionte, muito mais complexa. A célula eucarionte é a célula que você deve mais focar aqui nessa revisão, porque é a célula de todos os seres vivos, exceto esses que eu acabei de falar, do domínio eucária e domínio árquea. Então, fungos, plantas, protozoários, algas e os animais, como nós, vão ter células eucariontes. Veja, uma célula muito mais completa, com muito mais estruturas em seu interior. Para a gente estudar ela, vamos começar aqui de fora para dentro. Bom, vamos começar então aqui com a membrana celular. A membrana é a estrutura que vai delimitar a célula. Além disso, ela tem a função de proteger essa célula e principalmente de fazer o que a gente chama de permeabilidade seletiva, que é o quê? Escolher, selecionar o que vai entrar e o que vai sair dessa célula. Então veja, a membrana não isola a célula do ambiente extracelular, mas sim comunica essa célula com esse ambiente. Além disso, no caso das células animais, por exemplo, a gente pode ter em volta da membrana plasmática o que a gente chama de glicocálix, um conjunto de estruturas feitas de carboidratos e proteínas que pode ajudar a identificar a célula. Outra estrutura importante da célula eucarionte é o núcleo, obviamente. O núcleo das células eucariontes, ele vai ser a estrutura que caracteriza essas células, ele vai ser composto por duas partes, basicamente.
pela carioteca e pela cromatina. A carioteca é a membrana que envolve a cromatina, que delimita o núcleo. Ela vai ser uma membrana dupla com poros que vão permitir a entrada e saída de substâncias desse núcleo, como, por exemplo, o RNA mensageiro. A cromatina, por sua vez, é o conjunto de DNA e proteínas e também RNA que vão estar ali naquele núcleo que a gente chama de núcleo interfásico. Lembra? Intérfase é a fase que a célula está vivendo sua vidinha, desempenhando suas funções, e que antecede ou fica entre duas divisões celulares. Então, nesse momento, a célula precisa ler esse DNA que está lá dentro. Por isso, o DNA está todo desespiralizado, soltinho. E quando a gente olha uma célula dessa ao microscópio óptico e a gente pigmenta ela para ver melhor suas estruturas, o núcleo vai ser a região mais densa, mais corada. Por isso que quando os primeiros biólogos começaram a observar as células com os microscópios mais antigos, eles chamavam essa região de cromatina, porque coloria mais. E esse nome permaneceu. Então, de novo, dentro do núcleo a gente encontra o DNA, material genético desespiralizado na intérfase. E esse DNA está lá junto com algumas proteínas e também com RNA, beleza? Qual é a função desse núcleo? Bom, tem o DNA que vai carregar as características hereditárias e também vai ser o centro de informações que vai coordenar as funções celulares, certo? Seguindo aqui, vamos então estudar as organelas membranosas presentes nas células eucariontes, como, por exemplo, o retículo endoplasmático, que é um conjunto de dobras membranosas que estão sempre perto do núcleo e vão se espalhando pelo citoplasma. Essa estrutura, ela tem como função, primeiro, produzir algumas substâncias e também transportar. Aqui nós temos uma diferenciação entre os tipos de retículo. Existe retículo endoplasmático liso, que são só dobras membranosas, que vão produzir, por exemplo, gorduras e transportar substâncias. E existe também o retículo endoplasmático rugoso, que é esse aqui que tem vários pontinhos. Por que ele tem vários pontinhos? Porque o que vai acontecer? Aderido a ele vai ter o que a gente chama de ribossomos. Ribossomos são organelas responsáveis pela produção de proteínas. Um detalhe aqui, não esqueça, o ribossomo não é uma organela membranosa, ele é uma organela que vai ter a sua constituição formada de RNA ribossômico dobrado sobre si mesmo. Ele vai então, como eu falei, produzir proteínas e pode ser encontrado livre na célula ou até mesmo aderido ao retículo endoplasmático rugoso. Atenção, essa organela, que é o ribossomo, é uma organela que também vai ser encontrada na célula procarionte. Por quê? Porque ela não é uma organela membranosa, é uma organela feita de RNA, certo? Continuando aqui, a gente tem, por exemplo, o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ou complexo golgiense, é uma estrutura que vai também estar próxima do núcleo e ele tem como principal função fazer o empacotamento de substâncias que a célula vai secretar. Então, as substâncias são produzidas, por exemplo, aqui pelo retículo, são encaminhadas para o complexo de Golgi, onde ele pode, por exemplo, amadurecer ou finalizar algumas proteínas, empacota essas substâncias e manda para a membrana. Células que são secretoras, como células de glândulas, vão ter uma grande quantidade de complexos de Golgi, já que elas vão ser células que vão produzir muitas substâncias que serão excretadas pela célula. Continuando aqui, nós temos, por exemplo, os lisossomos. O lisossomo é uma organela que vai ter dentro dele substâncias digestivas e que vai ter a função de digerir macromoléculas que a célula possa fagocitar ou absorver através de pinocitose. Além disso, ele também vai ter a função de atuar em alguns momentos curiosos da vida da célula, como destruir organelas que já estão muito velhas ou mesmo participar do chamado processo de apoptose, onde a célula se autodestrói por algum motivo. Continuando aqui, a gente tem também as mitocôndrias. As mitocôndrias que são organelas muito importantes no metabolismo energético das células. Elas serão responsáveis pela quebra de nutrientes e liberação de energia que será momentaneamente armazenada na forma de ATP. Elas funcionam então como se fossem usinas de energia. Uma organela semelhante que eu não desenhei aqui, porque não estaria presente numa célula animal como eu desenhei, seria o cloroplasto. O cloroplasto é uma organela encontrada nas células vegetais e que tem clorofila, pigmento responsável pela captura da energia luminosa e que vai participar da fotossíntese. Tanto o cloroplasto como a mitocôndria, além de estarem envolvidos na produção ou liberação de energia, eles também vão ter uma curiosidade interessante. Eles são organelas que têm DNA próprio e que vai ajudar essas organelas, por exemplo, a se multiplicarem rapidamente em casos de necessidade, certo? Por último aqui, a gente pode falar dos centríolos, que são estruturas formadas por microtúbulos, que parecem dois grandes tubinhos, um
perpendicular ao outro. Esses tubinhos eles vão atuar principalmente no momento da divisão celular, em que eles se duplicam e vão servir como se fossem bases para os fusos que vão separar ou os cromossomos homólogos durante a meiose ou separação das cromátides irmãs durante a mitose, certo? Esqueci de falar um outro detalhe aqui. Todas essas organelas estão mergulhadas no que a gente chama de citosol, que é uma espécie de gel que compõe o citoplasma. Ele vai ser formado de água, carboidratos, proteínas. E mergulhado nesse citosol, além das organelas que nós citamos, tem também o chamado citoesqueleto, que é um conjunto de proteínas que pode ajudar a célula a ter um formato específico, a se movimentar, dependendo da célula, e ainda a movimentar substâncias no seu interior, ou organelas, beleza? Uma dica interessante, depois daqui da minha aula, dá um Google lá e procura, por exemplo, ciclose dos cloroplastos. Você vai ver que os cloroplastos das células vegetais se movem de acordo com a posição da luz em relação à célula. Tudo isso é feito justamente pela movimentação do citoesqueleto. Bom, sobre citologia era isso. Vamos então para o nosso próximo tema. Vamos então para o nosso quarto tópico de biologia, onde a gente vai trabalhar o DNA e o RNA. Esse assunto aqui, esses conceitos básicos que eu vou trabalhar contigo, serão importantes para você responder, por exemplo, questões relacionadas à biotecnologia, como, por exemplo, questões que trabalhem clonagem, transgenia, testes de DNA, de paternidade, enfim, uma série de assuntos que o Enem pode estar te cobrando, relacionando notícias e conhecimentos cotidianos com os conhecimentos acadêmicos lá da sala de aula. Vamos começar então lembrando o que são ácidos nucleicos. O DNA e o RNA são ácidos nucleicos, porque são substâncias que vão estar relacionadas com o núcleo das células, com o comando das células. Bom, nós temos, como eu falei, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. A diferença entre essas duas moléculas a gente vai estudar agora e já começa por esse nome. Por quê? Desoxirribonucleico, porque no DNA nós vamos encontrar uma estrutura que é a desoxirribose, um carboidrato que vai ser componente do DNA, enquanto que no RNA o açúcar, a pentose que a gente vai dizer, vai ser a ribose. Bom, como assim pentose? O caso é que todos os ácidos nucleicos, tanto o RNA quanto o DNA, vão ser formados de subunidades, de pecinhas, que a gente chama de nucleotídeos. Os nucleotídeos vão ser compostos por 3 regiões que eu vou aqui descrever para você. Essa bolinha aqui que eu desenhei é o que a gente chama de grupamento fosfato. Temos aqui essa casinha que representa uma cadeia carbônica de um açúcar, de um carboidrato. Como eu acabei de falar, no DNA é a desoxirribose, uma pentose com 5 carbonos, enquanto que no RNA é a ribose, também uma pentose com 5 carbonos. Bom, e aqui essa bandeirinha, ela serve para representar o que a gente chama de base nitrogenada, que é talvez a parte mais importante do nucleotídeo, porque essa parte ela varia. Temos 5 diferentes bases nitrogenadas: adenina, timina, uracila, citosina e guanina. Por que eu escrevi T ao lado de U aqui? Bom, porque no DNA eu vou ter A, C, G e T. Não tenho U, enquanto que no RNA eu vou ter A, C, G e U. No RNA não temos T de timina, certo? Então só vai mudar essa base nitrogenada aqui, T ou U, para RNA ou DNA, certo? E por que isso aqui é tão importante assim? Ora, porque a sequência dessas bases nitrogenadas, esses diferentes nucleotídeos com essas bases nitrogenadas, vai formar o que a gente chama de código genético. Um pedaço do DNA que vai transcrever, vai produzir alguma característica, a gente chama de gene. E quando a gente vai estudar os processos que envolvem, por exemplo, a produção de proteínas, que eu já vou falar um pouquinho aqui, a gente vai ter que lembrar que cada 3 bases nitrogenadas, a sequência de cada 3 bases nitrogenadas vai formar o que a gente chama de códon, um código para codificar um determinado tipo de aminoácido, que é a pecinha que forma as proteínas. Guarda essa informação que daqui a pouco a gente vai explorar. Mas antes, vamos aqui entender um pouquinho da estrutura do DNA. O DNA, como você já deve ter visto, é uma molécula que é formada por 2 fitas de nucleotídeos, que uma se encaixa na outra, e ela vai ser torcida, como se fosse uma escada torcida. A gente chama isso de dupla hélice. Como eu acabei de falar, ela vai ser formada por sequências de nucleotídeos ligados uns no outro. De que maneira que eles se ligam? Para formar esse corrimão da escadinha, que vai formar a sequência de nucleotídeos, portanto, o código genético, eu preciso que sejam ligações bem fortes, a gente chama de ligações moleculares, entre a pentose de um dos nucleotídeos com o grupamento fosfato de outro. Então, é uma ligação forte, que vai se manter íntegra geralmente.
E a gente vai chamar essa ligação de ligação pentose-fosfato, pelos grupamentos que ela se liga entre um nucleotídeo e outro. Agora, para formar os degrauzinhos aqui da escadinha torcida que é o DNA, eu vou ter uma ligação entre uma base nitrogenada e outra. Essas bases nitrogenadas sempre vão se ligar da mesma maneira. A liga com T, adenina com timina, e citosina liga com guanina, sempre desse mesmo jeito. Quando a gente está produzindo um RNA a partir de uma fita de DNA, é preciso lembrar que A não vai ligar com T, A vai ligar com o nucleotídeo U, que vai pertencer ao RNA, beleza? Bom, o fato é que para ligar essas bases nitrogenadas uma a outra e formar o degrauzinho da escada, que é o DNA, a gente vai ter uma ligação que a gente chama de ponte de hidrogênio, que é uma ligação mais fraca que a ligação molecular. E por que isso é importante aqui? Ora, porque para a gente poder ler esse DNA, eu vou precisar abrir essa fita aqui para poder entender qual é o código genético, as bases nitrogenadas ali dispostas. Tanto no processo de transcrição, que é o processo de produção de RNA a partir de DNA, quanto no processo de duplicação de DNA, essa fita vai ser aberta ou parcialmente aberta para que a célula possa ler esse código genético, beleza? Por isso as pontes de hidrogênio ali naquela região, para que seja uma ligação mais fácil de ser quebrada. Continuando aqui, vamos falar então da estrutura do RNA. Ao contrário do DNA, ele não é uma dupla fita, ele é uma fita única e muito mais curta que o DNA. O DNA é muito comprido, enquanto que o RNA ele é pequenininho. Bom, e nós temos esse RNA formado, assim como o DNA, de nucleotídeos. A diferença é que, em vez da pentose desoxirribose que a gente vê lá, a gente tem a pentose ribose. E também a diferença das bases nitrogenadas. Não tem T, tem somente U aqui, beleza? Continuando, é preciso a gente lembrar que esse RNA ele pode se dobrar sobre si mesmo, formando estruturas 3D. E essas estruturas 3D vão formar, por exemplo, os ribossomos. Então, a gente vai diferenciar que existem 3 tipos de RNA. Todos eles vão ter essa estrutura básica de fita única de nucleotídeos. Mas eles podem, então, como eu acabei de falar, se dobrar sobre si mesmo. Temos o primeiro tipo, que é o RNA mensageiro, que é o RNA que vai levar uma mensagem, um código, uma instrução do núcleo para o citoplasma. Ora, se eu preciso de uma instrução que está lá no DNA, e o DNA é muito grande, está dentro do núcleo, ficaria muito difícil de levar esse DNA para o citoplasma, onde as coisas que a célula produz acontecem. Então, o que acontece? A célula produz cópias pequenininhas, trechinhos desse DNA na forma de RNA, que a gente chama de RNA mensageiro, que leva essas instruções para o núcleo. Temos ainda o RNA ribossômico, que é o RNA que vai dar origem aos ribossomos. A gente acabou de ver na outra aula, que são as organelas formadas de RNA ribossômico dobrado sobre si mesmo, com 2 subunidades, e que vai ser responsável pela produção de proteínas. E temos ainda o RNA transportador, que durante o processo de produção de proteínas, ele vai transportar os aminoácidos que vão produzir as proteínas, beleza? Bom, falando em processos que esses ácidos nucleicos estão envolvidos, nós temos 3 aqui listados. A duplicação, que é quando a célula está na fase S da intérfase, ela vai se preparar para a divisão celular, ela vai então precisar duplicar todo o seu material genético para que as células filhas recebam o seu código genético completo. Então, o que acontece? Eu vou abrir essa fita de DNA com uma enzima chamada helicase, ela vai funcionar como se fosse um zíper abrindo a molécula de DNA, e depois vai vir uma outra proteína chamada DNA polimerase que vai encaixar nucleotídeos e formar novas fitas de DNA. Lembrando que a duplicação do DNA é semi-conservativa. Por quê? Porque eu abro a fita original e eu produzo uma fita complementar para cada lado da dupla fita original. Então, as moléculas filhas resultantes, elas vão ter um dos lados novinho feito durante a duplicação, enquanto o outro é a fita original do DNA que foi duplicado. Continuando aqui, a gente tem a transcrição. Transcrição é quando eu estou transcrevendo, estou tirando uma mensagem do DNA, que é justamente o processo de produção de RNA mensageiro. Eu copio um pedacinho, um trecho daquele DNA para levar a informação, a instrução para o citoplasma. E por último, a tradução, que é quando esse RNA mensageiro já lá no citoplasma vai passar pelos ribossomos, que vão ler esse RNA ribossômico e que vai, então, produzir as proteínas, aliás, os polipeptídeos, né, que são as sequências básicas das proteínas. Então, a partir da leitura do RNA mensageiro, a cada 3 bases nitrogenadas tem um código que vai corresponder a um aminoácido, que é a subunidade, a pecinha que forma a proteína.
Bom, então aqui eu fiz essa recapitulação rapidinho dessas principais estruturas para você mandar bem aí as questões de biotecnologia, de saúde e de teste de DNA, todas essas tecnologias que envolvem essa manipulação dessas duas moléculas aqui essenciais à vida. Vamos então para o próximo tópico. E vamos estudar agora a bioenergética. Esse conteúdo costuma ser um pouco apavorante para os alunos, porque ele tem muitas fases e muitos nomes. Mas não se preocupe. Para o Enem, em geral, a gente não precisa saber todos os nomes e fases desses processos. O que você precisa ter em mente desses conteúdos é para que servem esses processos e onde eles ocorrem. De que maneira que eles podem aparecer? Bom, eles podem aparecer principalmente em questões interdisciplinares que misturam biologia com química, porque afinal a gente está falando de processos metabólicos de biologia molecular e sempre vai ter ali a química orgânica também inserida nesses processos, tá bom? Então, a gente vai ver, por exemplo, questões que falam da produção de certos tipos de alimentos, como iogurtes e queijos, da produção de bebidas alcoólicas, ou mesmo de biocombustíveis. Então, vem cá comigo para a gente entender rapidinho esses conteúdos aqui. Bom, eu listei aqui 3 processos importantes da bioenergética das células: a respiração celular, a fotossíntese e a fermentação. Vamos entender cada um deles. Para começar, vamos falar da respiração celular. Respiração celular é um processo que a gente vai chamar de respiração aeróbica ou aeróbia, que acontece nos seres vivos aeróbios, ou seja, aqueles que utilizam o oxigênio nesse processo metabólico. Para que ela serve? Ela serve para eu pegar um componente, um nutriente energético, como a glicose, que é um carboidrato, quebrar essa glicose e liberar energia para que a célula possa utilizar. Como essa glicose ela contém muita energia, a célula não pode quebrar ela toda de uma vez, porque senão ela poderia até entrar em combustão de tanta energia que libera. Então o que vai acontecer? A célula vai quebrar essa molécula aos pouquinhos. Por isso que a gente vai ter 3 fases diferentes nesse processo de respiração celular, que eu já vou falar um pouquinho deles. Mas antes, vamos focar aqui na equação geral da respiração celular. Veja só, nos reagentes eu tenho o quê? Uma molécula de glicose, C6H12O6, e 6 moléculas de oxigênio que vão ser usadas nesse processo. Como produtos desse processo eu tenho o quê? 6 moléculas de água, que a célula pode utilizar numa boa, água nunca é demais. 6 moléculas de gás carbônicos, que é uma excreta que a célula vai eliminar e depois nosso organismo elimina na expiração. E a energia, que é o objetivo desse processo. Não esqueça, a energia não vai ficar solta lá na célula, ela vai ser armazenada em pilhas temporárias, que a gente chama de ATP, adenosina trifosfato. O ATP, a gente costuma chamar de bateria ou pilha energética, ele recarrega e descarrega de acordo com a necessidade da célula, certo? Nesse processo todo da respiração celular, ela vai conseguir produzir 36 ATPs. Nas células eucariontes, a respiração celular vai ocorrer nas mitocôndrias. Aliás, boa parte do processo. Como eu falei para ti, tem 3 fases: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. O único que não acontece na mitocôndria vai ser a glicólise, que é a quebra inicial da glicose. Por isso, glicólise, lise de quebra da glicose. Esse processo vai acontecer ainda no citoplasma e vai produzir 2 moléculas de piruvato, uma substância que vai então entrar dentro da mitocôndria, onde vai seguir o desmonte dessa molécula. No ciclo de Krebs, eu vou desmontar toda a molécula, as 2 moléculas de piruvato, liberando os carbonos e também produzindo moléculas, substâncias que vão transportar elétrons para o próximo ciclo, que é a cadeia respiratória. É justamente na cadeia respiratória que vai acontecer a maior produção de ATP. E como aceptor final dos elétrons, a gente vai ter o oxigênio, que é necessário na respiração aeróbica. Então, a gente tem essas três fases que são bastante complexas. As 2 aqui acontecem na mitocôndria e não é necessário que você fique muito preocupado com isso aqui. Eu preciso que você entenda realmente esse processo geral, que usa oxigênio para quebrar uma molécula orgânica, liberar a energia dela, beleza? Outra coisa importante aqui é que você vai reparar aqui que essa equação da respiração celular, ela é exatamente o contrário da equação da fotossíntese. Vamos fazer um parênteses aqui na minha explicação. Tanto a fotossíntese, quanto a respiração, quanto a fermentação, elas são processos importantes para a gente pensar também nos ciclos biogeoquímicos do carbono e do oxigênio.
Lembra que ciclos biogeoquímicos são ciclos de substâncias que vão percorrendo diferentes caminhos na natureza, tanto entre as coisas não vivas, entre os componentes inorgânicos, como também dentro dos seres vivos. E o carbono e o oxigênio têm muito a ver com seres vivos, afinal a maior parte das moléculas orgânicas são compostas de cadeias carbônicas, aliás, todas as moléculas orgânicas, e no caso o oxigênio também está fazendo parte dessas moléculas orgânicas e é importante na respiração celular dos seres vivos aeróbicos, beleza? Continuando então aqui, em seguida nós temos a fotossíntese. Nos reagentes da fotossíntese eu tenho 6 moléculas de gás carbônico que a planta pega do ar, mais 6 moléculas de água e energia luminosa que vai ser fixada, né, através do processo da fotossíntese. E como resultado eu tenho uma molécula de glicose e 6 de oxigênio, certo? Essas moléculas aqui que são formadas, vejam, ó, são os produtos da fotossíntese, mas são também os ingredientes, os reagentes da respiração. Enquanto que os reagentes da fotossíntese são os produtos da minha respiração, beleza? Então vejam quanto que essas substâncias, esses ciclos estão envolvidos. Bom, como eu estava falando, qual é o objetivo da fotossíntese? A fotossíntese ela é feita por seres vivos autotróficos clorofilados, ou seja, aqueles que têm clorofila, que vão conseguir capturar a energia luminosa do Sol. Ela tem como objetivo produzir, fixar carbono e fixar a energia luminosa em moléculas orgânicas energéticas, como é o caso da glicose, certo? Então, basicamente, vamos voltar àquele conceito que você aprendeu ao longo da sua vida. A fotossíntese, esse processo aqui, tem o objetivo de produzir o próprio alimento da planta. Qual é o alimento? Glicose, certo? Ela, assim como a respiração celular, acontece em fases. A gente tem 2 fases, fase clara e fase escura. Novamente, não se preocupe com todos os NADs, FADs e nomezinhos que aparecem aqui. O que é importante você saber? Fase clara, como o nome já diz, ou fase luminosa, é uma fase em que a planta vai capturar a energia luminosa e vai produzir ATP e também transportadores de elétrons. E a fase escura, que não precisa de luz diretamente nela, mas ela precisa da fase clara para ela acontecer, ela é uma fase em que vai ocorrer a fixação do carbono, ou seja, o carbono que a planta pegou na sua troca gasosa com a atmosfera, ela vai fixar em substâncias nutritivas, no caso a glicose, usando a energia obtida na fase clara, beleza? E por último, vamos falar aqui da fermentação. Fermentação existem vários tipos, mas a gente vai falar de 2 específicos, láctica e alcoólica. Essa fermentação, é importante que você saiba que ela é um processo que não usa oxigênio para ser realizado. Então, muitos seres vivos são anaeróbicos facultativos, ou seja, eles usam oxigênio durante o momento que eles têm para fazer respiração celular e quando não tem, fazem fermentação. E por que eles têm essa opção? Bom, porque a fermentação ela é muito menos rentável do que a respiração. Enquanto que a respiração celular produz 36 ATPs, aqui vai produzir muito menos. E por quê? Porque a molécula da glicose ela é pouco quebrada, ela não vai ser tão destrinchada quanto na respiração. Então eu vou ter subprodutos nessa minha reação química da fermentação que ainda conservam muita energia. Então nós temos aqui, eu coloquei 2 tipos importantes de fermentação. A láctica, que vai produzir ácido láctico, vai ter muita energia nesse ácido láctico ainda, e a fermentação alcoólica, que vai produzir etanol, 2 moléculas de etanol, 2 moléculas de ácido lático. Então aqui eu posso dizer que é muito menos rentável, mas que é um lado B, uma opção B para esse organismo que está na ausência de oxigênio e continuar se mantendo vivo, produzindo uma quantidade mínima de energia para viver. E a gente se aproveita desse processo, porque nós vamos aproveitar esses produtos aqui, o ácido lático e o etanol, na produção de alimentos, na produção de queijos e iogurtes, na produção de bebidas alcoólicas, certo? Chegamos na metade então do nosso aulão. Segura aí, falta pouco para a gente terminar, falta só uma metade. Vamos embora que a gente tem muita coisa ainda para revisar. Bora para o tópico 6. Bem, estudantes, chegamos então à metade do nosso aulão de Biologia 2021. Agora a gente vai estudar aqui genética. Para a gente estudar genética, que é um assunto super importante para o Enem, nós vamos remontar o início da genética. Nós vamos estudar genética mendeliana, que vai nos trazer alguns conceitos básicos aí da genética para você poder matar desde questões mais simples até mais complexas envolvendo esse assunto. Bom,
Para a gente começar então a falar de genética mendeliana, nós temos que lembrar algumas características dos experimentos de Mendel, que ele fez lá no final do século XIX. Para começar, a gente tem que lembrar que Mendel não conhecia o que era DNA, não sabia o que era gene, ele usava outros termos, já que ele, na verdade, meio que fundou a genética, certo? Bom, e o que o Mendel usou para estudar a hereditariedade? Ele usou organismos que ele tinha ao alcance dele, que eram ervilheiras, as plantas que dão ervilha. Ele escolheu esse modelo de ser vivo porque, além de ser facilmente cultivável, que tinha lá no jardim do mosteiro onde ele vivia, também porque essas plantas são plantas de ciclo de vida curto. Então, Mendel conseguiria observar várias gerações dessas plantas em pouco tempo. Além disso, as ervilheiras tinham características que eram facilmente observáveis. Bom, então vamos começar falando aqui do experimento mais famoso do Mendel, que foi a observação da cor das ervilhas, de onde ele tirou uma das conclusões mais importantes aqui da genética, que é a primeira lei de Mendel. Mendel observou que existiam ervilhas amarelas e verdes. Então, ele pegou e fez de maneira artificial, promovendo uma autofecundação, linhagens de ervilheiras que davam apenas ervilhas amarelas, linhagens puras amarelas, e ervilheiras que davam apenas ervilhas verdes, linhagens puras verdes. E ele chamou essas linhagens de geração parental e cruzou ervilheiras amarelas puras com ervilheiras verdes puras. Para surpresa do Mendel, quando ele foi observar os resultados desse cruzamento, surgiram apenas plantas amarelas, que ele chamou de geração F1. Ora, mas se tinha um dos pais que era verde, como é que só surgiu a amarela? Bom, então o Mendel deu um outro passo nesse experimento. Ele pegou essas plantas amarelas de F1 e cruzou entre elas. E para surpresa do Mendel, surgiram ervilhas numa proporção de 3 amarelas para uma verde, ou seja, a característica verde que havia sumido na geração F1 volta a aparecer na geração F2. O Mendel então tentou elaborar sistemas e informações, mecanismos que pudessem explicar esse resultado que ele observou. E ele chegou à seguinte conclusão: ele entendeu que as características da ervilha eram produzidas por um par de fatores. Veja bem, fatores. Ele não usava genes, que é o conceito moderno, porque, como eu falei, ele não conhecia DNA, não conhecia genes. Hoje a gente sabe que cada fator a que o Mendel se refere é um gene, ou seja, um trecho do DNA que vai codificar uma característica. E a gente sabe que esses genes estão presentes nos cromossomos homólogos, cromossomos do mesmo tamanho, do mesmo formato, onde um veio do pai, outro veio da mãe. Mas voltando aqui, o Mendel falava par de fatores, em que um fator veio da ervilha mãe e outro da ervilha pai, um da ervilha amarela e um da ervilha verde. Bom, e a partir disso, ele entendeu que existiam fatores nessa dupla aqui que dominavam sobre outros. Sendo assim, ele determinou o seguinte ponto. Ele disse que as ervilhas amarelas eram determinadas por um fator dominante que ele chamou de azão. Esse fator dominante, ele impedia a expressão de um fator que ele chamou de recessivo, que condicionava a cor verde e usou a letrinha azinho para representá-lo. Simplificadamente falando, o que isso significa? Em que isso implica? Significa que o fator recessivo verde, ou o alelo, o gene recessivo verde, ele só conseguia se expressar em homozigose. Isso quer dizer o quê? Homo quer dizer igual, ou seja, em um par de fatores em que tivesse 2 genes, 2 alelos para a cor verde, azinho, azinho, ou seja, as ervilhas verdes obrigatoriamente tinham recebido um fator verde do seu pai, um fator verde da sua mãe. Ambos a geração parental tinham mandado fatores verdes para aquela ervilha ficar verde. Agora, o alelo dominante, ele conseguiria se expressar tanto em homozigose, azão, azão, quanto em heterozigose, azão, azinho. Acompanhada do alelo para a cor verde, o alelo dominante azão impedia que ele se expressasse.
Para a gente entender de forma mais clara isso, vamos usar o diagrama que vai ser muito útil para ti durante as questões do Enem, que é o chamado diagrama ou quadro de Pinet. No quadro de Pinet, eu vou demonstrar os possíveis cruzamentos entre os gametas das gerações parentais que eu estou estudando. Como que eu faço isso? Bom, primeiro eu tenho que definir qual é o genótipo, ou seja, o conjunto de genes, o par de fatores que os indivíduos do cruzamento apresentam. Por exemplo, nas linhagens amarelas puras, o Mendel dizia que elas tinham um par de fatores iguais dominantes, azão, azão. Já as verdes puras tinham azinho, azinho. Então, esse era o genótipo de cada uma delas. Durante a meiose, a produção dos gametas, esses fatores se separam. Então, eu vou ter gametas somente com um dos fatores. Então, aqui 100% dos gametas das ervilhas amarelas são azão e aqui 100% azinho. Então, eu coloco no quadro de Pinet gametas azão das ervilhas amarelas com gametas azinho das ervilhas verdes. E eu cruzo azão com azinho, azão, azinho e assim para todos eles. Com esse quadro eu consigo explicar o resultado do Mendel. 100% das ervilhas que foram resultantes do cruzamento de ervilhas amarelas puras com verdes puras são amarelas heterozigotas, ou seja, elas são amarelas, mas todas são portadoras do fator para a cor verde. Em seguida, como eu falei, o Mendel cruzou essas 100% amarelas, a gente sabe agora que são azão, azinho, heterozigotas, entre elas. E teve esse resultado, 3 amarelas para uma verde. Vamos ver aqui no quadro de Pinet. Então, eu tenho ervilhas amarelas, porém heterozigotas. Nesse caso, metade dos gametas delas serão azão, metade serão azinho. No quadro de Pinet, azão, azinho, azão, azinho, eu vou ter os seguintes encontros. Azão com azão, 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 ervilha amarela. Azinho com azão, azão, azinho, ervilha amarela heterozigota. Azinho com azão, azão, azinho, outra ervilha amarela heterozigota. 3 ervilhas amarelas. E por último, azinho, azinho, eu tenho uma ervilha verde, uma proporção de 3 para 1, assim como o resultado do Mendel. Então, esse estudo aqui do Mendel, ele se refere ao sistema de herança que a gente conhece como dominância completa, em que um alelo domina impedindo que o outro se expresse. No caso das ervilhas heterozigotas, a gente vê que uma ervilha azão-azinho tem o azão que domina e o azinho que é recessivo e que é impedido de se expressar, nesse caso aqui, em heterozigose. Na espécie humana, existem várias características genéticas que são herdadas por dominância completa. Um exemplo clássico de dominância completa nos seres humanos é o albinismo, que é uma característica genética em que as pessoas não produzem pigmentos na pele e são extremamente brancas e que podem ter várias possibilidades, né, aumentadas de câncer de pele e outros problemas, como problemas de visão. O albinismo é condicionado por um gene recessivo, ou seja, um gene que só se expressa em homozigose. Sendo assim, para que a gente tenha uma criança albina, ela tem que ter recebido um fator, um gene, um alelo para o albinismo da sua mãe e um alelo para o albinismo do seu pai. E esse alelo de albinismo ele pode ficar escondido na família, porque ele só se expressa em homozigose, certo? Bom, vamos então para o nosso próximo conteúdo, conteúdo 7. Bom, o nosso tema 7 então fala de reprodução. Reprodução é uma característica básica dos seres vivos. É ela que permite a perpetuação de uma população, de uma espécie no nosso planeta, já que através da reprodução os seres vivos conseguem produzir descendentes, novas gerações. Para a gente estudar a reprodução, eu vou focar aqui nos conceitos básicos desse conteúdo também. Vamos primeiro diferenciar dois grandes grupos, dois grandes tipos de reprodução. A reprodução assexuada e sexuada. Na biologia, quando tem o prefixo a, quer dizer não. Assexuada, não sexuada. Ou seja, a reprodução assexuada é a reprodução em que o indivíduo se reproduz sozinho, sem a necessidade de um parceiro. Nesse tipo de reprodução, não há mistura de material genético. Ou seja, os indivíduos formados por reprodução assexuada vão ser todos clones entre si, geneticamente iguais.
Isso acarreta na principal característica e também desvantagem desse tipo de reprodução, que é o fato de que indivíduos, populações que se reproduzem por reprodução assexuada, têm baixa variabilidade genética. E isso pode ser ruim em relação ao valor adaptativo dessa população. Veja bem, se tem a população em que todos os indivíduos são iguais e surge no ambiente uma característica que pode matar um desses indivíduos, todos eles provavelmente serão suscetíveis a esse problema que surgiu no ambiente. E daí a população pode desaparecer. Outro detalhe importante de a gente falar sobre reprodução assexuada é que, pelo fato de não haver mistura de material genético, esses indivíduos que reproduzem através da reprodução assexuada, durante a reprodução assexuada, não vão produzir gametas, ou seja, células sexuais, como os espermatozoides e os óvulos. Por isso a gente diz que a reprodução assexuada é agâmica, ou seja, sem gametas. Alguns outros pontos podem surgir também em relação à reprodução assexuada, como, por exemplo, alguns tipos de reprodução assexuada. Existem vários tipos de estratégias para os indivíduos se reproduzirem sozinhos. Em geral, a reprodução assexuada se dá em indivíduos mais simples dos grupos de seres vivos que a gente estuda. Então, nos animais, por exemplo, são os filos mais primitivos, as esponjas, os quinidários, alguns vermes, tá bom? Indivíduos mais complexos, como os vertebrados, em geral não fazem reprodução assexuada. A reprodução assexuada, então, vai ter, como eu falei, vários tipos, e eu citei aqui 3 tipos mais relevantes, como o brotamento, que eu representei aqui através das esponjas, as esponjas dos bichos mais simples lá do reino animal. A gente tem, então, a esponja que vai se dividir, vai formar um brotinho, aliás, né? Que esse brotinho aqui pode formar um novo indivíduo se desgrudando do indivíduo mãe. Isso aqui, a reprodução assexuada por brotamento, ela é muito característica, por exemplo, de indivíduos que formam colônias, como as esponjas, os corais, já que esses brotinhos vão ficando grudados uns nos outros e a colônia é uma relação ecológica que é caracterizada pelo agrupamento de indivíduos que ficam próximos uns dos outros e colados muitas vezes uns dos outros, uma união anatômica desses animais, tá bom? Outro tipo de reprodução assexuada é a cisseparidade, que é realizada por indivíduos unicelulares. Então, esses indivíduos unicelulares, como um protozoário ou uma bactéria, se dividem ao meio através de uma mitose, formando 2 indivíduos, 2 células geneticamente iguais à célula-mãe. E ainda nós temos também aqui a reprodução por fissão transversal, que é característica das planárias, que são vermes plateumintos. Esses bichos são animais muito simples, né? Tem pouca variação de tecidos neles e eles têm uma alta capacidade de regeneração. Então eles podem se dividir ao meio formando 2 novos indivíduos. Inclusive é bem famoso, né? São bem famosos os experimentos com planárias. Você encontra aí alguns vídeos em que os cientistas partem essas planárias, né, em pedaços, realmente cortam elas e cada pedacinho consegue originar um novo indivíduo por conta dessa alta capacidade de regeneração desses seres vivos aqui, certo? Então, o que tem de desvantagem na reprodução assexuada? Baixa variabilidade genética. Qual é a vantagem dessa reprodução? Bom, se eu não preciso encontrar um parceiro para me reproduzir, eu consigo me reproduzir muito mais rápido, com uma economia de energia. Então, esse tipo de reprodução é característica desses seres vivos que conseguem dominar ambientes, colonizar ambientes de uma forma muito mais rápida por conta dessa facilidade que a reprodução assexuada representa. Tem recurso, os indivíduos que fazem reprodução assexuada conseguem se reproduzir rapidamente. Vamos então agora para a reprodução sexuada. Sexuadas são as reproduções que vão ocorrer com mistura de material genético de 2 indivíduos. Nesse tipo de reprodução, geralmente eu tenho a formação de gametas, por isso eu digo que essa reprodução é gâmica, onde eu vou ter células especializadas que vão se juntar durante a fecundação, produzindo um novo indivíduo e misturando material genético. Qual é a vantagem dessa reprodução aqui? Bom, se eu tenho mistura de material genético, eu tenho uma alta variabilidade genética, o que apresenta um alto valor adaptativo para essa população ao ambiente que ela se encontra. Ora, se eu tenho indivíduos diferentes e surge um problema no ambiente que pode matar um desses indivíduos, não vai ser obrigatório que todos irão morrer, já que eles são diferentes uns dos outros. Uma outra coisa importante de você lembrar quando a gente está falando de reprodução sexuada é que a variabilidade genética começa muito antes da mistura de material genético de 2 indivíduos. Lá na meiose, que é geralmente o processo em que a gente tem a formação dos gametas em boa parte dos seres vivos,
Na meiose vai acontecer o processo de crossing over, na prófase 1, em que há mistura, né, de cromátides dos cromossomos homólogos, ou seja, o cromossomo que veio da mãe com o cromossomo que veio do pai formam um parzinho e eles podem trocar pedaços entre si, originando cromossomos diferentes. Então, a formação de gametas por meiose já garante uma variabilidade genética mais acrescida ainda da união de material genético de dois indivíduos, certo? Na reprodução sexuada, a gente também pode ter algumas classificações relativas a tipos de reprodução sexuada, principalmente ao tipo de fecundação. Por exemplo, na espécie humana, a gente tem a fecundação interna, que é a fecundação que vai acontecer dentro do organismo. No nosso caso, vai acontecer nas tubas uterinas no interior do corpo feminino. Mas também existem indivíduos, seres vivos, que fazem fecundação externa, como por exemplo sapos, rãs, pererecas. Eles colocam os óvulos e os espermatozoides no ambiente. A fecundação, a união dos gametas ocorre no ambiente. Por isso, uma fecundação externa. Beleza? Espero que eu tenha te ajudado aí nesse conteúdo. Vamos então para o próximo. Bom, estudante, vamos então para a 8ª parte do nosso aulão da salvação de biologia, onde nós vamos estudar evolução. O conteúdo de evolução costuma aparecer nas questões de biologia do Enem dos vestibulares, principalmente investigando as diferenças entre duas teorias evolucionistas muito importantes, o lamarckismo e o darwinismo. Então a gente vai rapidamente revisar as principais características de cada uma dessas teorias, beleza? Bom, para começar vamos falar do lamarckismo, que foi criada pelo francês naturalista chamado de Jean-Baptiste Lamarck, lá no início do século XIX. O Lamarck ele vinha de uma época em que predominava a ideia do fixismo, em que os seres vivos, os cientistas acreditavam, muito influenciados pelas questões religiosas, que os seres vivos surgiram da mesma maneira que eles se encontram hoje, ou seja, não houve modificações nos seres vivos ao longo da história do planeta. Mas o Lamarck, ele vinha de um momento também em que muitas evidências da evolução vinham sendo descobertas e descritas, como, por exemplo, a questão dos fósseis. Então, o Lamarck elaborou uma teoria para explicar uma possível evolução dos seres vivos, ou seja, uma modificação dos seres vivos ao longo do tempo. Antes de a gente falar das leis que ele criou para explicar esse evolucionismo, é importante que a gente lembrar também que o Lamarck ele era adepto da abiogênese. O que é a abiogênese? A biogênese era uma teoria também predominante na época que dizia que os seres vivos poderiam surgir espontaneamente e rapidamente da matéria inanimada. Ou seja, se houvessem condições como luminosidade, umidade, disponibilidade de alguns recursos, os seres vivos poderiam surgir espontaneamente e de maneira muito rápida nesse ambiente com esses recursos. Na época de Lamarck, já se acreditava que somente seres vivos não tão complexos, seres vivos menores, microscópicos, como as bactérias, eram capazes desse feito. Então, para Lamarck, os seres vivos todos surgiam como seres vivos muito simples, unicelulares, como as bactérias, e eles tendiam a evoluir ao longo do tempo e a ficar cada vez mais complexos. Então, a grosso modo, uma bactéria que surgisse hoje, ao longo de milhares e milhares de anos, de milhões e milhões de anos ou de várias gerações, ela poderia se tornar uma planta bastante complexa ou um animal bastante complexo depois de passar todas essas gerações, certo? Para explicar essa evolução, o Lamarck usou duas leis, a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso dizia o seguinte, que quanto mais um ser vivo utilizasse um órgão, mais esse órgão iria se desenvolver. E quanto menos um ser vivo utilizasse um órgão, mais ele iria atrofiar e tenderia a sumir. Um exemplo muito utilizado para explicar a ideia do Lamarck e da lei do uso e desuso é o pescoço da girafa. Então, se a gente fosse explicar, segundo o lamarckismo, o pescoço grande da girafa, a gente diria o quê? Que provavelmente existiam girafas de pescoço mais curto e alguma mudança ocorreu no ambiente deles que o alimento ficou disponível só em regiões mais altas, em árvores mais altas, na copa das árvores. E as girafas, ao longo do tempo, foram esticando o pescoço para tentar comer esses alimentos em regiões mais altas. Com o uso frequente desse pescoço, ele foi se desenvolvendo. E a cada geração, essa característica ia se acumulando, aumentando o pescoço das girafas a cada geração. Aí, além de falar de uso e desuso, a gente está também explicando um pouquinho já da segunda lei,
que é a lei dos caracteres adquiridos. Segundo essa lei, por Lamarck, as características adquiridas por um ser vivo ao longo da sua vida que fossem favoráveis à sua adaptação ao ambiente, elas iriam ser passadas aos seus descendentes. Então, de novo, girafa foi se esforçando, esticando o pescoço, deixando ele cada vez maior por conta do esforço que o ambiente exigiu. O fato de crescer o pescoço ajudou essas girafas. Consequentemente, essa característica adquirida, benéfica, passou para a próxima geração, certo? Então, esse exemplo ajuda a gente a ilustrar essa ideia de Lamarck. Então, de novo, para Lamarck existia evolução, o ambiente proporcionava essa evolução, ele incentivava essa evolução, essa modificação nos seres vivos. Os seres vivos iam criando características, adaptações para se adaptarem a esse ambiente, às condições ambientais que surgiam. O ambiente provocava essas adaptações. A gente sabe hoje que a ideia aqui do Lamarck, do lei dos usos e dos caracteres adquiridos, não é bem assim, não funciona como ele imaginava. Entretanto, o Lamarck foi bastante revolucionário para a época. Primeiro, por falar de evolução, por criar leis para tentar explicar essa evolução e também por dizer que o ambiente influenciava nessa evolução. Tanto é que o Darwin, ele leu os estudos de Lamarck e de outros cientistas da época, e ele elaborou uma outra teoria evolucionista que até hoje é a mais aceita, que a gente vai chamar de darwinismo, que também é conhecida pelo seu principal mecanismo, a seleção natural. Aqui é importante ressaltar que a teoria ganha o nome do cientista inglês Charles Darwin por ele ser um cientista muito famoso na época e porque ele escreve um livro chamado A Origem das Espécies, que é um tratado sobre evolução, onde ele reúne uma série de provas, evidências para justificar a sua teoria da seleção natural. Porém, o Darwin não é o único autor da teoria da seleção natural. Tem um outro autor também, o Alfred Wallace, que publica um ano antes da publicação de Origem das Espécies um artigo em conjunto com Charles Darwin explicando essa teoria da seleção natural que eles dois criaram. Então, é uma coautoria. De novo, fica mais conhecido pelo Darwin por conta das suas características enquanto cientistas e pelo livro A Origem das Espécies. Mas, bom, o que diz a seleção natural? A seleção natural diz que os seres vivos são selecionados pelo ambiente. O Darwin, ao longo de suas viagens, seus estudos, ele percebeu que existiam variações entre os seres vivos de uma mesma espécie. E essas variações surgiam ao acaso. Ora, você e eu somos diferentes, apesar de sermos seres humanos. Essas variações surgiram ao acaso por conta da reprodução sexuada que os seres humanos realizam, que mistura material genético, e por mutações ao acaso. O Darwin observou isso. E ele observou que seres vivos podem apresentar aleatoriamente características que são mais aptas ao ambiente. E essas características vão ser selecionadas. De que maneira? Ora, vamos imaginar aqui um exemplo de aves. Digamos que existam aves que vivam em uma determinada ilha e têm um biquinho curto e costumam comer sementes. E por algum motivo as sementes dessa ilha acabam e elas migrem, voem para uma ilha próxima. Nessa ilha próxima não tem sementes em abundância, porém tem insetos em abundância. Essas aves de bico curto, elas não conseguem se alimentar tão bem, mas ao acaso podem aparecer aves que têm um bico um pouquinho maior. Assim como eu sou mais alta do que algumas pessoas, ou mais baixa que algumas pessoas, algumas aves começam a ter bicos um pouquinho maiores por motivos aleatórios. Essas aves que na ilha anterior não teriam vantagem nenhuma com esse bico, talvez até tivessem dificuldade para se alimentar de sementes, na nova ilha, com o tipo de alimento mais abundante nessa nova ilha, insetos, elas se dão bem, elas conseguem se alimentar mais que as aves de bico curto. Consequentemente, elas se alimentam mais, estão mais fortes, vão conseguir se reproduzir mais por estarem mais vigorosas e, consequentemente, ao longo do tempo, elas deixam mais descendentes. Ao longo de várias gerações, essa característica passa a predominar no ambiente. Então, veja, não é que o ambiente induziu a formação do bico longo nas aves. Esse bico longo surgiu aleatoriamente e ele foi vantajoso naquele ambiente. Logo, essa característica favoreceu a sobrevivência desses seres vivos.
Por isso que o Darwin falava de seleção natural. Os indivíduos que apresentam de maneira aleatória as características que são mais aptas às condições que o ambiente apresenta, eles vão conseguir sobreviver mais facilmente que os demais e, consequentemente, deixarão mais descendentes e, ao longo do tempo, aquela característica passa a predominar, formando novas espécies, certo? Então, qual era a ideia aqui do Darwin? Existe evolução, essa evolução acontece de maneira aleatória e ela vai ser, essas mutações que acontecem de maneira aleatória vão ser selecionadas pelo ambiente. Olha a diferença para o Lamarck. No Lamarck, o ambiente induz as modificações. No Darwin, o ambiente seleciona modificações que já existem. Uma última característica aqui desse trecho da aula. Hoje a gente fala muito em neodarwinismo. O que é o neodarwinismo? O neodarwinismo, ele se refere à teoria do Darwin acrescentada de conhecimentos mais modernos, como, por exemplo, os conceitos relacionados à descoberta sobre genética, sobre embriologia, sobre zoologia, que nos ajudam a entender melhor os mecanismos pelos quais a seleção natural e outros mecanismos evolucionários atuam para que a evolução ocorra. Um outro detalhe ainda, em relação ao Darwin. Para o Lamarck aqui, a evolução é quase como uma linha, saía de seres vivos bem simples e ia para cada vez mais complexos. Para o Darwin, existiam bifurcações, espécies iam dando origens a outras, e daí vem aquela ideia do Darwin de árvore filogenética, que vai mostrando as bifurcações e os processos de especiação, certo? Então era isso sobre esse tema, vamos então para o tema 9. Vamos agora para o nosso 9º conteúdo de biologia, o penúltimo desse aulão da salvação. Eu vou conversar contigo agora sobre doenças. Eu sei que você deve estar pensando, mas Juliana, doenças tem uma infinidade de doenças. Sim, a gente estuda muitos tipos diferentes de doenças ao longo do nosso ensino médio. Então o meu objetivo aqui é focar contigo em algumas doenças que são mais relevantes para o Enem, que costumam aparecer com maior frequência, e também te relembrar alguns conceitos, alguns termos que costumam aparecer com uma certa frequência nessas questões envolvendo doenças, certo? Vamos começar então por esses termos. Bom, primeiro aqui a classificação de uma doença, algo que ficou bastante popular nessa pandemia que a gente está vivendo do coronavírus. O que são cada um desses termos? Vamos começar pelo surto. O que é um surto? Lá no começo da pandemia de coronavírus, quando a gente estava falando, né, do vírus surgido lá em Wuhan, na China, a gente estava falando do quê? De um surto. O que aconteceu lá? Vários casos de uma doença respiratória desconhecida surgiram, começaram a pipocar nos hospitais de uma maneira muito rápida, num curto espaço de tempo. Então, isso é um surto. Quando eu tenho muitos casos de uma doença surgindo em uma determinada região num curto espaço de tempo. Bom, se esses casos passam a aparecer em outras regiões, em outras cidades, em outros estados próximos, eu passo então a ter não mais um surto, eu passo a ter uma epidemia. Então, de surto para epidemia, eu estou falando em aumento rápido no número de casos e também uma maior área afetada por uma determinada doença, certo? Então, quando começou a ser encontrado o coronavírus em outras regiões da China e até mesmo outros países próximos, nós ainda chamávamos de epidemia de um novo vírus. Agora, quando esse vírus passa a afetar muitos países em diferentes continentes, eu já passo a chamar o coronavírus de pandemia. Bom, a pandemia, esse nome, esse título, não é exclusivo do coronavírus. A gente já teve outras pandemias ao longo da nossa história, como, por exemplo, a pandemia de gripe no início do século passado, ou até mesmo o HIV, uma doença que nós vamos falar rapidamente daqui a pouco. Então, pandemia é uma doença que está se espalhando, que se espalhou para vários países, vários continentes, certo? Então, no momento, nós estamos vivendo, já desde março do ano passado, né? A OMS já considera que o coronavírus é uma pandemia, beleza? Bom, continuando aqui, temos ainda um outro termo que pode aparecer, que é o termo endemia. Quando eu estou falando de endemismo, eu estou falando de coisas que são localizadas
em uma determinada região. E endemia, eu estou falando de uma doença que ocorre de maneira recorrente, frequente, numa mesma região. No Brasil, um exemplo clássico de endemia é a malária, que acontece frequentemente, sazonalmente, na região norte, algumas cidades da região norte do país, certo? Outros termos muito importantes para a gente falar em relação a doenças são os termos vetor e hospedeiro. Vetor é um organismo que transmite determinada doença, como, por exemplo, o Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue. Então, ele é um animal que vai transmitir de um ser humano para o outro uma determinada doença, certo? E hospedeiro é aquele que hospeda, que está sendo parasitado por algum organismo, por algum parasita. Nós temos basicamente dois tipos de hospedeiros, o definitivo e o intermediário. O definitivo é o hospedeiro em que esse parasita vai fazer o seu ciclo de reprodução sexuada. Já o hospedeiro intermediário é aquele em que o organismo, o parasita, vai se multiplicar de maneira assexuada, ou vai passar por algum tipo de metamorfose, por exemplo. Então veja, você tem que tomar muito cuidado, porque existem doenças humanas que vão ser causadas, que a gente vai ser hospedeiro intermediário e outras em que a gente vai ser hospedeiro definitivo. Um exemplo, a gente é hospedeiro definitivo, por exemplo, de uma doença que a gente chama de teníase, uma verminose, que é causada pelo verme chamado tênia, dos vermes do gênero tênia. Então nós somos os hospedeiros definitivos da tênia, por quê? Porque a tênia faz reprodução sexual dentro dos nossos intestinos, onde ela se instala. Agora, no caso da malária, nós somos hospedeiros intermediários. O plasmódio, que é o protozoário que causa malária, ele não faz reprodução sexuada dentro dos seres humanos. Nós temos uma metamorfose do parasita, passando por diferentes formas de apresentação, multiplicação assexuada, entretanto, a reprodução sexuada do parasita se dá dentro do mosquito, do vetor que transmite ele. Então, fique ligada nessas terminologias, beleza? Bom, agora que a gente já falou dessas terminologias, é importante a gente falar de algumas doenças relevantes para o Enem. Que doenças são essas? Para começar, acho que você tem que dar uma revisadinha mais aprofundada aí, se quiser dar uma olhadinha lá nas nossas aulas sobre vírus, lá no curso Enem gratuito, onde você tem que revisar as doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti. O Aedes aegypti, o mosquito que a gente conhece como mosquito da dengue, ele é um mosquito que transmite muitas doenças no Brasil. Quais são elas? A dengue, o zika, chikungunya e ainda a febre amarela. A dengue, ela causa uma série de sintomas como dores no corpo, dores fortes de cabeça, dor nas articulações e atrás dos olhos. E é uma doença que pode ser bastante grave, evoluindo para a morte do indivíduo que é parasitado por ela, certo? E ela é também bastante sazonal. Em alguns períodos mais chuvosos nas regiões onde ela ocorre, tem um maior número de casos. E por quê? Porque a incidência dela está muito ligada ao ciclo do mosquito, que depende de água parada, de fontes de água limpa para se reproduzir. Além dele, da dengue, nós temos também a zika e a chikungunya, que são duas doenças que começaram a aparecer no Brasil há pouco tempo atrás, há cerca de 5, 6 anos, e que, principalmente a zika, ela foi muito relevante no contexto brasileiro. Por quê? Porque no Brasil a gente observou que essa doença, ela afetava de maneira muito drástica bebês, né, que as mães pegaram o zika durante a gestação. Então esse vírus, ele afetava o desenvolvimento do sistema nervoso e causava um quadro que a gente chama de microcefalia, que é um desenvolvimento menor dos órgãos do encéfalo, dos órgãos que estão dentro do crânio, por conta da ação do vírus, que podem ter uma série de sequelas, de consequências para as crianças que nascem com esse quadro, certo? E ainda, outra doença que você tem que ficar de olho é a questão da febre amarela. Febre amarela, até pouco tempo atrás no Brasil, ela era considerada endêmica de algumas regiões. Inclusive, a vacina contra ela só estava dentro do calendário do SUS dessas regiões onde ocorria com maior frequência. Entretanto, nos últimos anos, várias regiões do país passaram também a vacinar porque houve casos em regiões que há muito tempo não registravam febre amarela. Também é uma doença que pode ser bastante grave,
causa febre, dor no corpo, pode causar icterícia, que é ficar amarelo, olhos e peles amarela, e também leva à morte. Essa doença, dentre as que estão aqui no quadro, é a única que tem vacina e que, como eu falei, é dada dentro do calendário de vacinação do SUS. Então, portanto, você deve se vacinar e ficar de olho nessa doença aí para o Enem, beleza? Continuando aqui, também destaco para ti as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Duas aqui que eu vou destacar, a AIDS e a sífilis. A AIDS, causada por um vírus, é transmitida por várias formas. Sexualmente, né, por relações sexuais sem preservativo, através de transfusões de sangue contaminados, de mãe para filho durante a amamentação ou durante a gestação, e ainda através de ferimentos com objetos perfurantes ou cortantes. Ela vai causar uma baixa imunidade, já que o vírus ataca as células do nosso sistema de defesa e pode levar à morte. Ainda que seja tratada, né, e que as pessoas que tenham AIDS, sejam HIV positivo, ou seja, não apresentam os sintomas da doença, né, que a gente vai chamar de AIDS, ainda que elas sejam medicadas, né, tratadas e tenham uma vida normal, a gente não tem cura para a AIDS. Então, portanto, uma doença muito importante, ainda de grande relevância para o nosso contexto. E, principalmente, ela pode aparecer no Enem aí, porque nos últimos anos a gente tem registrado que há um aumento grande de casos de AIDS, principalmente na faixa etária aí da adolescência, dos jovens brasileiros, beleza? E ainda a sífilis, que é causada por uma bactéria, Treponema pallidum, e é transmitida também via sexualmente. Ela apresenta sintomas em diferentes fases que iniciam como se fossem feridas, né? Que não doem na região da genitália e podem evoluir para parasitose do sistema nervoso e até a morte. Então, também é uma doença grave, que é tratada com penicilina, com um antibiótico, e é prevenida, assim como a AIDS, principalmente pelo uso de preservativo durante as relações sexuais. Joia. E por último, aqui, as verminoses. O que são verminoses? São doenças que são transmitidas, causadas por vermes, tá? Existem muitas verminoses relevantes para o Brasil. E por que elas são importantes para o Enem? Porque geralmente a gente consegue prevenir verminose através de medidas de saneamento básico, como água tratada, rede de esgoto, medidas de higiene, né? Bom, lembrando que teníase causada pela tênia é transmitida pela carne de porco ou de boi contaminadas com cistos desse verme. A esquistossomose, que é causada por água contaminada com larvas que penetram pela nossa pele. É bom lembrar aqui que a esquistossomose, também conhecida como barriga d'água, ela tem um hospedeiro intermediário que são os caramujos do gênero Biomphallaria. E a larva que sai dele é uma larva chamada de cercária que penetra na pele da pessoa e vai então parasitar as veias do intestino e do fígado, onde ela vai causar um inchaço do órgão, um inchaço abdominal que dá o nome popular à doença. Temos ainda a ascaridíase, que é a popular lombriga, onde a doença é transmitida através da ingestão de água e alimentos contaminados com o ovo do verme. E ainda, por último, a ancilostomíase ou ancilostomose, que é transmitida por solo contaminado, onde as larvas do verme vão penetrar na nossa pele quando a gente anda descalço ou encosta na areia, na terra contaminada. E também esses vermes vão viver lá nas veias do nosso intestino, nos vasos sanguíneos do nosso intestino, perfurando, sugando sangue e causando sintoma, por exemplo, que deixa a gente amarelado. Por isso, o nome dessa doença também é amarelão, certo? Bom, era isso. Então, como eu falei, não esqueça de revisar as verminoses, porque elas nos ajudam a entender o quanto a poluição, a contaminação do ambiente por esgoto doméstico, por exemplo, pode interferir na nossa saúde. Então, é um prato cheio para o Enem. Vamos agora, então, para o último tema da nossa aula, o tema 10. Bom, estudantes, chegamos, então, na última parte do nosso aulão de Biologia, onde nós vamos falar do tema 10, sobre imunidade. Bom, imunidade também é um conteúdo bastante vasto, então eu vou focar aqui contigo principalmente nos tipos de imunidade e também em termos que são recorrentes nas questões sobre esse tema. Vamos começar falando, então, de antígenos e anticorpos, duas palavrinhas bem importantes aqui. Antígenos, um antígeno é qualquer substância que seja capaz de gerar uma resposta imune no nosso organismo, ou seja, de ativar o nosso sistema de defesa.
Comumente, antígenos são proteínas que se encontram na superfície de células ou de um vírus. Por exemplo, quando você estuda a questão do sistema ABO de tipagem sanguínea, a gente fala de antígenos. A gente fala que o tipo sanguíneo é determinado pelo tipo de antígeno que a célula tem ou não na sua membrana, que as células vermelhas têm ou não na sua membrana. Mas a gente geralmente lembra também dos antígenos falando de estruturas presentes em parasitas, em seres vivos que nos causam algum tipo de doença, como por exemplo proteínas na superfície de um vírus, na superfície de bactérias, de protozoários e assim por diante. É importante você também lembrar que os antígenos, eles em geral não geram uma reação de defesa muito simples. É uma reação de defesa que vem acompanhada da produção de anticorpos, certo? E o que são anticorpos? Bom, os anticorpos são proteínas específicas, que a gente chama também de imunoglobulina, e que são produzidas em resposta à ação, à apresentação de antígenos. Eles vão fornecer uma memória para o nosso organismo contra aquele determinado antígeno. E eles vão reagir com o antígeno quando a gente entra em contato com eles, impedindo que eles causem a doença, que eles parasitem as nossas células e ainda alertam o sistema imune de que o invasor entrou. É importante que você saiba que a gente só produz anticorpos se a gente é apresentado a um antígeno. Então a gente vai ver aqui que a gente vai trabalhar a nossa imunidade para a produção de anticorpos de maneira, por exemplo, artificial, de modo que a gente produz anticorpos antes de ter uma doença, por exemplo, certo? Outro termo importante que a gente precisa falar aqui antes é a questão do tipo de imunidade em um termo mais geral, que é a imunidade inata ou adquirida ou adaptativa. O que é isso? Imunidade inata é a imunidade que a gente já nasce com ela, tá? Ela está muito relacionada, por exemplo, com uma imunidade que a gente diz que é inespecífica, ou seja, que ela é produzida para qualquer coisa, são barreiras contra qualquer tipo de antígeno que possa nos atacar. Então, por exemplo, a nossa pele faz parte dessa barreira inata. Ela é uma barreira que impede, né, ou dificulta muito a entrada de micro-organismos no nosso corpo. Ou, por exemplo, o ácido do nosso estômago também faz parte da imunidade inata. O ácido do nosso estômago mata várias bactérias, vírus que possam estar entrando no nosso corpo via oral. Ou ainda, as células como os macrófagos, que são células do sistema de defesa que policiam, né, os nossos tecidos e vão fagocitando possíveis parasitas, possíveis organismos que estejam nos causando algum tipo de doença, algum tipo de corpo estranho também, não necessariamente precisa ser um organismo, pode ser uma partícula, uma substância, enfim, certo? Então tudo isso é inespecífico, eu estou combatendo qualquer tipo de invasor no meu organismo. Agora, a imunidade adquirida ou adaptativa é aquela que a gente vai aprendendo com o tempo, ou seja, eu vou enfrentando diversos desafios, diversos invasores e vou criando memórias a eles para poder combatê-los de maneira mais fácil quando eu for entrar em contato novamente com esses organismos. Então, geralmente aqui quando eu estou falando de imunidade adaptativa, eu estou falando de anticorpos, tá bom? Bom, além desses dois grandes grupos aqui de imunidade, também pode ter outras classificações que podem aparecer para ti. Por exemplo, imunidade passiva e imunidade ativa. Passiva é a imunidade que eu vou receber de graça. Eu não estou me esforçando, meu organismo não está trabalhando para produzir essa imunidade. Eu já recebo ela pronta. Já vai entender direitinho como é que isso funciona daqui a pouco. E imunidade ativa é quando o meu corpo precisa trabalhar para produzir essa imunidade. Cada um desses tipos aqui também tem subtipos. Vamos falar então da imunidade passiva naturalmente adquirida. Por exemplo, durante a gestação, quando a gente é bebezinho, feto lá na barriga da nossa mãe, ou quando a gente está sendo amamentado pela nossa mãe, a gente recebe anticorpos prontos da nossa mãe. Ou seja, eu não precisei produzir esses anticorpos, eu recebi uma imunidade pronta vinda da minha mãe. Por isso, é uma imunidade passiva, porque eu recebi pronto, naturalmente adquirida. Existe também a imunidade passiva artificialmente adquirida, que é o caso, por exemplo, dos soros. O que é um soro? O soro é uma substância que contém anticorpos prontos e que é dada por uma pessoa em situações específicas. Exemplo, se você for picado por uma cobra, você vai receber um soro antiofídico, que nada mais é que um composto, um medicamento que tem dentro dele anticorpos contra
o veneno, a toxina da cobra específica que te mordeu, certo? Então você está recebendo os anticorpos prontos de uma maneira artificial, através de um medicamento. Agora, imunidade ativa, naturalmente adquirida. Então, é a imunidade que eu vou produzir naturalmente em determinadas situações. Por exemplo, peguei uma doença, catapora. Então, o meu organismo foi apresentado ao antígeno que está na catapora, nos vírus da catapora, e eu vou produzir anticorpos contra esses vírus. Então, dessa forma, quando eu entrar em contato novamente com o vírus da catapora, os meus anticorpos vão bloquear a ação dele. Então, é uma imunidade ativa, porque eu produzi os anticorpos, e naturalmente adquirida, porque eu fiquei doente naturalmente. E temos ainda a imunidade ativa artificialmente adquirida, que é o caso das vacinas. Nas vacinas, nós somos apresentados a um antígeno, né, que vai estar inativo, enfraquecido, ou seja, que não vai nos causar doença. Entretanto, ele apresenta esse antígeno, as partes importantes desse antígeno, que vão ser reconhecidas pelo nosso organismo. E daí o nosso organismo vai produzir anticorpos contra ele. Veja, eu falei para você desde o começo desse tópico, que os anticorpos são produzidos quando a gente é apresentado a um antígeno. Então, geralmente, a gente é apresentado a um antígeno quando a gente fica doente. Mas tem doenças que se a gente fica doente com ela, a gente vai morrer. Então, as vacinas fazem o quê? Elas nos apresentam esses antígenos de forma que eles não vão nos causar mal, não vão nos deixar doentes, mas essa apresentação já é o suficiente para fazer com que o nosso sistema imune se esforce para produzir uma imunidade contra esses antígenos. Então, por isso, as vacinas são uma imunidade ativa artificialmente adquirida. Bom, sobre essa questão das vacinas, eu sempre tenho a felicidade de pensar que eu já tomei as minhas doses contra o coronavírus. Você já tomou as suas? Espero que você tenha tomado aí, que é super importante para a gente sair dessa pandemia e também para que você possa aí ingressar na faculdade no próximo ano com muita tranquilidade, podendo ver aulas presenciais, como deve ser, né, gente? Então, era isso. Obrigada por você ter acompanhado esse meu aulão até o final. Eu espero que eu tenha te ajudado. Não esqueça de olhar aqui na descrição do vídeo os nossos materiais escritos, como o e-book, que podem te ajudar. E eu te desejo uma ótima prova. Depois, se você passar, vem contar pra gente, tá bom? Boa sorte, um grande beijo pra ti. Tchau, tchau.